Começa agora, Manhã Boa Nova. Notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Muito bom dia para você que está sintonizado no programa Manhã Boa Nova desta quinta-feira, dia 1º de fevereiro de 2018. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, hoje completando 6 meses de Manhã Boa Nova. Estamos muito felizes aqui, toda a equipe, nossa gratidão mesmo às equipes da rádio, da TV que participam do programa. E você que está sempre mandando o seu recadinho, você que nunca participou, aproveita essa oportunidade. Hoje a gente pode ler o seu recado aqui no programa, tá bom? É só você ir participando pelas nossas redes sociais. Estamos aqui com muita notícia, informação, espiritualidade e alegria e vamos já passando os assuntos que teremos hoje. Nós vamos falar aí sobre o nazismo. Será que é uma ideia que surgiu no mundo espiritual inferior? Vamos falar sobre isso. E também foi na cidade de Resende, Rio de Janeiro, no dia 1º de fevereiro, que nasceu Anália Franco Bastos, conhecida como Anália Franco. E as tarifas dos ônibus municipais de Guarulhos estão mais caras hoje, passando de R$ 4,15 para R$ 4,30. E estaria a era dos antidepressivos chegando ao fim? Vamos falar também sobre esses assuntos, o que você acha sobre eles. O nosso WhatsApp é muito fácil, já salva aí no seu celular para você participar, é 985759580. E também estamos ao vivo pelo Facebook, a nossa página é facebook.com/TV Mundo Maior, para você ir curtindo, compartilhando com seus amigos, enviando as suas opiniões sobre os temas que teremos hoje, tá bom? Vai participando aí. Aqui nos nossos estúdios, o presidente aí do Grupo Espírita Manuel Bento, Edson Figueiredo de Abreu. Bom dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Elaine. Prazer em ter você de volta aqui. É isso mesmo, a trabalhadora do Centro Espírita Carbachuta, Elaine Farina. Tudo bom, Elaine? Tudo bem, Vanessa. Bom dia, Edson. Bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. O prazer é todo meu. Estava com muitas saudades. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Bem-vindos. Obrigada. Muito bom ter vocês 6 meses. Parabéns, né? Como passa rápido. 6 meses de programa. Parabéns, Dia Vanessa. 1º de agosto nós estreamos, né? Parabéns para vocês que estão todos os dias aqui, né? Trazendo tantos conteúdos importantes, tanta informação. Parabéns. Obrigada. Uma vitória. É uma vitória. E também para os nossos colunistas, né? Que estão sempre aqui com a gente. Humberto Pazian, toda quinta-feira, trazendo informações na coluna Para Viver Bem. Confira. Para Viver Bem, com Humberto Pazian. Olá, amigos da Manhã Boa Nova, bom dia, excelente manhã para vocês e que essa sintonia perdure entre a rádio, entre a TV e vocês durante todo o dia, tá bom? E os outros dias também. E por que eu estou desejando isso? Porque aqui fala-se de coisas boas, elevadas, que enobrecem nossos pensamentos, não é verdade? E vocês, sintonizados com essas ideias, estarão irradiando também essas boas energias, esses bons pensamentos para as outras pessoas. Ou seja, estaremos criando uma corrente positiva. E quem nos sintonizar, né, quem sintonizar conosco, também estará na mesma linha de pensamento, então essa corrente cresce, cresce. E a ideia é essa, uma grande corrente de pensamentos bons. Isso é sintonia. Pode ser o contrário, coisas ruins? Pode. Pode haver uma emissora que fica o dia inteiro falando de desgraças, falando de guerras, de confrontos, de crimes, de um monte de coisa ruim. E aí você fica o dia inteiro nessa sintonia. Os seus pensamentos ficarão do mesmo teor. Você vai ficar irritadiço, com pensamentos pessimistas, sem vontade de muita coisa, agressivo talvez, e essa energia você vai propagar. Outras pessoas que entrem em contato com você também ficarão com essa energia e essa corrente de negativismo vai se propagar. É mais ou menos assim o que acontece. Já chegaram num lugar e se sentiram mal? Pessoas que esbravejam, que criticam, comentários depreciativos em relação a tudo. Então, essa sintonia que essas pessoas estão é prejudicial para a gente. Mas se nós aceitarmos, faremos parte desse grupo.
É assim aqui na matéria e é assim no mundo astral. Aliás, quanto mais próximo aqui do nosso planeta, eles nos dizem, os espíritos, que a sintonia é pior, ou seja, é ruim, é negativa, porque é muito denso, há muita maldade, ignorância de todos nós em relação às leis divinas, então fica muito pesado. Se nós não vigiarmos os nossos pensamentos, nós entraremos em sintonia com essas energias sutis mais ruins. E como é que a gente faz? Não temos jeito. Mudar do planeta? Não. Mudar a sintonia, mudar a faixa mental. E como é que a gente faz? Olha, orando. E é tão fácil. Você pode orar do teu jeito. É só elevar o pensamento, desejar comunicar-se com mentes superiores. Comunicar-se com Deus, com Jesus, com os espíritos que você acredita, que você ama. E pedir ajuda para que seus pensamentos estejam em sintonia com eles, com almas elevadas. E procurar no seu dia, durante o seu dia, fazer jus a isso. Não adianta a gente pedir para Jesus nos ajudar e que nós tenhamos uma sintonia melhor e ler coisas não tão boas, ter conversas prejudicando os outros, criticando, injuriando. Nós temos que fazer por merecer. Então é a oração, tentando nos ligar com forças superiores e depois as nossas ações, para que possamos estar inteiros nessa boa energia. E aí nós poderemos dizer que a nossa sintonia está boa, ok? A rádio, a TV Mundo Maior, a Rádio Boa Nova procura fazer isso, sintonizar-se com boas mensagens, com os mentores, né, para que todos tenham uma energia boa e para que todos aqueles que ouvem e assistem estejam na mesma sintonia. Esse é o trabalho de todos nós, mas é um trabalho árduo e incessante. E todos precisam participar, porque numa corrente, cada um tem o seu papel. Quanto mais fortalecidos, todos ficam melhores. Tá bom? Então vamos sintonizar pensamentos elevados e continuar aí com a nossa programação. Beijo no coração, fiquem com Deus. Beijo no coração, Humberto Pazian. Até a próxima quinta-feira. E no dia 27 de janeiro foi comemorado o aniversário da liberação de um campo de concentração e extermínio nazista alemão pelas tropas soviéticas em 1945. Essa data foi proclamada como Dia Internacional de Comemoração em memória das vítimas do Holocausto pela Assembleia Geral das Nações Unidas. O Holocausto foi um momento decisivo na história da humanidade. O regime nazista e seus colaboradores sistematicamente assassinaram cerca de 6 milhões de judeus, homens, mulheres e crianças durante a Segunda Guerra Mundial, em um programa continental de destruição de todas as comunidades judaicas que fossem encontradas. Guiada por uma ideologia fundamentalmente racista, a Alemanha nazista também perseguiu e matou milhões de outras pessoas por serem consideradas de raça inferior e outras por razões políticas, ideológicas ou comportamentais. A Unesco acredita que é essencial aprender sobre a história do Holocausto para melhor entender as causas que levam ao genocídio de sociedades e conscientizar sobre a necessidade de cultivar a paz e os direitos humanos para prevenir a violência em massa no mundo de hoje. Ainda sofremos os reflexos da Segunda Guerra Mundial, Elaine? Vanessa, se a gente considerar 1945, né, foi outro dia, né? Ainda a gente convive com a geração de pessoas que enfrentaram essa monstruosidade, né? Nossos avós, né? Nossos pais, nossos bisavós. Muitos pessoas da minha geração conviveram com sobreviventes, né? A gente vê muitos relatos, né? A gente sente com certeza os efeitos de tudo isso, porque por conta da grandeza que foi isso tudo, mas principalmente porque para se evitar que aconteça isso novamente, né? Então são situações que a humanidade não pode esquecer realmente. Nós precisamos ter isso sempre como um exemplo, que nós não devemos novamente cair nessas armadilhas aí, né, do orgulho, da vaidade, do egoísmo e de tudo que é negativo aí que a gente possa exemplificar, né, que gerou tudo isso, né? A ideia de um homem com apoio de alguns outros com um propósito
tão nefasto, né? Por conta do livre-arbítrio, né? É verdade. Edson? Eu acho que a gente não sofre as consequências, mas eu tenho um olhar positivo sobre isso, né? Eu sempre gosto de olhar o lado positivo das coisas. Você vê a Alemanha de hoje, nós estamos falando de 1945, né? Que foi um período aí acho que de final, não é isso? Sim. Historicamente não estou muito bem ao par da coisa. O final da guerra foi, mas da 45, Segunda Guerra né? foi 45. Então, olha, quanto tempo tem? E o que se transformou a Alemanha hoje? Quer dizer, então, a luta que eles têm lá contra, né, eles preservam a memória para justamente que não aconteça mais. Isso. Eles fazem questão disso, tá certo? E isso serviu de exemplo para não só para a Europa inteira, mas eu acho que para o mundo inteiro, né? Então, são coisas que aconteceram, mas qual foi o objetivo de que isso tenha acontecido? Aí existem outras razões que a gente vai ter que discutir ao longo do programa. Tá certo? Com certeza. E o nazismo, ele é uma ideia que surgiu vinda do mundo espiritual inferior, Elaine? Eu acredito que sim, né? Nós somos, a gente tem alguns artigos na internet que fala isso, né? Pelo tamanho da destruição que foi feita, a gente percebe que uma força positiva não pode ter sido, né? Porque, assim, é lógico que tem a lei natural, a lei da destruição, né? Que está até no livro dos Espíritos, mas a violência que se empregou contra essas pessoas foi uma escolha, né, do Hitler e daqueles outros que estavam encabeçando com ele essa situação toda, como foi o Mengele e outros, né, que eram ali, então acredito que espíritos realmente com uma ligação muito forte para o mal, e as forças do mal realmente incentivaram, fortaleceram, alimentaram essas ideias, né? Porque Hitler era um homem muito orgulhoso, né, com ideias gigantescas de poder, né, não mediu esforços para dominar o que ele queria, para fazer o que ele queria, encontrou o apoio necessário, encontrou a força necessária, mas a gente precisa sempre lembrar do livre-arbítrio, né? Então, ele fez uma escolha, ele teve o livre-arbítrio, mas será que ele agiu sozinho? Então... Ele poderia ter escolhido um outro caminho. Né? Poderia ter escolhido um outro caminho. A gente sempre pode, né? É assim, lá no Livro dos Espíritos, a questão 671, se eu não me engano, eu li ontem, não lembro se mas acho que é 671, eles perguntam sobre a Guerra Santa, né? Esses povos que fazem essas guerras santas e tal. E a resposta é porque eles foram realmente incentivados por espíritos maus. Olha que interessante. A influência. Foram influenciados por espíritos maus. Então, significa o seguinte, o Humberto Paziano acabou de falar aí de sintonia. Exatamente. Você vê como os assuntos se ligam, né? Ele acabou de falar de sintonia. Ora, a Elaine falou do Hitler como sendo o cabeça, vamos assim dizer. Mas ele teve os asseclas dele, quer dizer, se essas pessoas todas não concordassem com Hitler, não teria acontecido, você concorda? Sim, seria a força. Então você percebe que existia uma sintonia ali, existia uma capacidade que essas pessoas tinham de cimentar as ideias negativas, as ideias do mal e por aí afora. Tá certo? Então, eu não tenho dúvida de que existe sim a influência. Porém, o maior responsável, a gente não pode jogar a responsabilidade só para a espiritualidade, a responsabilidade é de quem está aqui. Porque quem está aqui é que está se imantando, né, que está permitindo se sintonizar com ideias dessas, com esse tipo de situação, tá certo? Com certeza. Então, realmente, é fomentado, mas assume, né, e se liga nesse tipo de incentivo quem estiver com as mesmas ideias. E no caso de quem foi ou é nazista ainda, como que o Espiritismo explica isso, Edson? São pessoas que ainda estão num processo de desenvolvimento. Nós aqui no planeta, nós somos espíritos dos mais variados níveis. Se você pega lá a escala espírita, que o Kardec, que os espíritos falaram para Kardec, existe uma infinidade E lá no plano espiritual, naturalmente que existe aí uma separação, né,
natural dos espíritos por sintonia, por vibração, que na realidade são os ideais, né? Os valores que fazem com que os espíritos se posicionem lá. A vibração dele é que vai fazer com que ele se posicione. Então lá já existe uma certa separação. Certo. Só que aqui, encarnados, é onde a gente vem num processo para se desenvolver, para aprender coisas. E aí a gente se mistura. A gente está tudo misturado, junto e misturado, como fala, né? no popular. Porém, o que é que faz com que eu não... Por exemplo, eu não quero me misturar com pessoas que pensem de determinada forma. O que eu tenho que fazer para não me misturar? Pensar de forma... Diferente. Para não sintonizar. Né? Conforme eu penso de forma diferente, eu não entro na sintonia, consequentemente, essas pessoas não gravitarão à minha volta. Entende? Uhum. Agora, se eu tenho dentro de mim, né, essas ideias, esses conceitos, eu penso dessa forma, o que vai acontecer? Vou atrair essas pessoas. Semelhantes. Né? Então, os nazistas de hoje, talvez não... As pessoas vão falar assim, foram nazistas ontem. Não, não é bem assim. Não necessariamente ele foi nazista ontem. É que ele hoje aqui tem sintoniza, né, com esse tipo de ideia. Uhum. Ele ainda não aprendeu determinadas coisas. Talvez ele tenha que sofrer consequências, né, das suas ideias para poder aprender. Elaine. Ele é um simpatizante, né? Das ideias, exatamente. Né? Ou realmente pode até ser a reencarnação mesmo de algum espírito que viveu aquela época, né? Uhum. E que tem dentro de si essa crença, né? Mas são tantas situações, quadros espirituais e situações para a gente refletir sobre o Holocausto, né? Por que algumas pessoas sobreviveram, né? Por que outras não sobreviveram? Aí se discute a questão do desencarne coletivo, que o próprio Livro dos Espíritos traz essas informações, né? A questão que a gente estava falando da lei da destruição. Uhum. Era necessário que houvesse esses desencarnes coletivos. Aí se fala da questão do povo judeu, que já há tantas histórias na Bíblia que falam do sofrimento desse povo, né? Que vem desde a escravidão do Egito, né? Depois em Jerusalém, ali dominados por Nabucodonosor, aí depois vem tantas fases Sim. desse povo sofrido e ainda sofreram com o Holocausto. Então são situações aí que tem muitas reflexões, né? Muitas mensagens espirituais que falam sobre isso, né? Muitos médiuns famosos psicografaram sobre isso. Então são tantas questões que o Holocausto nos traz para reflexão, mas acho que a grande importância de tudo isso é a gente ter essa consciência de que partiu realmente a gente, com certeza, de forças do mal, né? Eu falo com certeza, mas de acordo com o que eu acredito, se encontrou ali um ambiente totalmente propício, né? Um ser humano com uma capacidade de um magnetismo muito grande, uma capacidade de influenciação de massas muito grande. Hitler foi considerado um dos maiores oradores da história, né? Então ele tinha um poder de influenciar pessoas muito grande. Então se alia toda essa força, esse grande egoísmo, essa grande vontade de dominação, né? E ainda com todo esse apoio que ele acabou tendo, então ficou tudo propício para que essa atrocidade toda acontecesse. Você imagina se fosse para o bem, né? Agora, precisava o povo judeu passar por isso, porque eles foram além do povo judeu, né? Depois, da raça ariana, né? Então, tudo que fosse diferente do que acreditava Hitler foi perseguido, foi massacrado, foi exterminado, né? Então, precisavam passar por isso. São questões aí que acho que às vezes fogem um pouco da nossa compreensão, né? Com certeza. Quer complementar alguma coisa, Edson? Eu quero dar um outro olhar aí positivo sobre tudo isso. Vamos lá. Vai falar, mas como é que o cara vai tirar coisa positiva disso tudo, né? É o seguinte, o que a gente vai analisar, o que acontece com o povo judeu, que inclusive até hoje sofre, porque eles têm problemas sérios para se manter ali, né, na região que eles conquistaram aí, tá certo? Uhum. O que é que leva um povo inteiro a passar por uma situação como essa? É um resgate de coisas que fizeram no passado? Essa é a ideia clássica e básica para responder a questão. Que pode ser também, mas não é uma regra, né? Ou, então, é isso que eu quero olhar agora com um olhar positivo. Ou é um povo que se
predestinou a ensinar ao mundo algumas coisas. Sim. A enfrentar situações e tudo, Verdade. e se manter unidos, e se manter isso. Eu não estou aqui decidindo isso, tá certo? Só estou trazendo um São outro olhar. conjecturas, né? Estou trazendo um outro olhar. Que de qualquer forma há Sobre um as progresso, coisas. né? Houve um A progresso. guerra né? sempre traz o progresso, né? Exatamente. Isso, que a gente vai entrar aqui. A gente tem ali a questão, se você pegar ali na lei de destruição, você tem da questão 742 até 745, perguntas são 742 a 745, são 4 perguntas, né? Falando sobre guerras, por que tem guerra e aquela coisa toda. Tá certo? A 742 fala exatamente sobre isso, o Isso. proveito da guerra para o progresso. Isso, fala que é a predominância do instinto animal sobre o espiritual. Isso. Que enquanto existir isso, e entenda instinto animal, não é que a gente tem que os animais são ruins, não é isso. É o instinto do ser humano em si, o físico. Da Animalizado. necessidade física. Isso, em relação ao espiritual. Sim. Que é o que faz acontecer um monte de coisa que a gente pode até falar ao longo do programa aí. É isso mesmo. Porque agora tem um breve intervalo. A gente volta daqui a pouquinho. Até já. Quando estivermos prontos para partir, você não vai se preocupar com quanto dinheiro, poder ou prestígio você tem. Você vai perceber que o que importa é o impacto que você deixa no outro. Saiba mais em concafras.com. Você, leitor voraz, que já pegou gosto pelo hábito da leitura e não consegue se desvencilhar dele, agora tem uma nova forma de adquirir novos conteúdos. Basta acessar o site www.mercali A Mundo Maior Editora traz para você Tininha, a gotinha d'água em defesa do meio ambiente, da autora Lourdes Carolina Gagetti. Uma história que vai transportar as crianças para um mundo de aventura e magia, mas também da preservação do nosso planeta. Adquira já o seu pelo telefone 11 4966 5775. Ou acesse www.mundomaior.com.br. Anuncie conosco. Sua empresa associada a uma mensagem de paz para um público qualificado. Uma ação que pode trazer excelentes resultados à sua marca, produto ou serviço. Com um investimento à altura do seu negócio, você garante que seu produto possa ser conhecido por centenas de milhares de pessoas que acompanham a TV Mundo Maior através de canais abertos, pagos e pelo principal satélite do país. E isso sem falar nos quase 70 mil seguidores do Facebook e nos mais de 1.200.000 minutos assistidos de nossos programas mensalmente no YouTube. Em tempos de crise, reconhecemos o valor de uma parceria. Entre em contato conosco pelo e-mail anuncie@tvmundomaior.com.br. Com o seu investimento
momento, continuaremos com a nossa missão de propagar a mensagem do bem. Manhã Boa Nova de volta, e as tarifas dos ônibus municipais de Guarulhos terão um aumento a partir de hoje, passando dos atuais R$ 4,15 para R$ 4,30 para pagamentos mediante apresentação do bilhete único. A Prefeitura está aplicando 3,61%, basicamente o índice da inflação acumulada nos últimos 12 meses. O comunicado da assessoria de imprensa informa que, no mesmo período, o preço do óleo diesel, um dos principais insumos que interferem nos custos do transporte público, sofreu um aumento de 6,82%. O último reajuste autorizado em Guarulhos ocorreu em 20 de janeiro do ano passado, quando as tarifas passaram de R$ 3,80 para R$ 4,15. É importante, para pagamentos em dinheiro para as empresas que adquirem o Vale Transporte, a Prefeitura está criando a tarifa integral, cujo preço será de R$ 4,70. Essa inovação segue o que é praticado em outros municípios, como Campinas e Sorocaba, com o objetivo de diminuir a circulação de dinheiro dentro dos coletivos e aumentar a segurança tanto dos motoristas como dos passageiros. Atualmente, apenas 12,9% dos usuários de transporte em Guarulhos utilizam o dinheiro vivo como forma de pagamento das passagens. A Prefeitura, no entanto, não apresentou justificativa para encarecer as passagens adquiridas como Vale Transporte pelas empresas para os seus funcionários. E sobre o assunto que a gente estava falando no bloco anterior, o Edson quer fazer um complemento, né, Edson? Eu queria que é o seguinte, a gente pensar, por exemplo, no caso do nazista lá, o nazista de hoje foi o nazista de ontem. Existe a possibilidade, apesar de que eu acredito que não, e eu vou dizer por quê. Quando você lá no plano espiritual, você se revê, você fora do corpo físico, já desprendido do corpo físico, o espírito revê toda a tua história. Ele revê toda a sua necessidade de aprendizado e por aí fora. E ali ele tem uma grande oportunidade de mudar os seus padrões, seus conceitos, as suas ideias e por aí afora. Tá certo? Certo. Então, aqueles que fizeram besteira, vamos assim dizer, que fizeram essas atrocidades todas, têm a oportunidade lá, lógico, depois de passar por todo um processo ali de recuperação, eles têm a oportunidade de rever os seus conceitos. Fala, puxa, isso não serve, isso não é bom, então não quero mais. E aí ele volta, tá certo? Com uma ideia diferente. Significa que ele, ao voltar com a ideia diferente, ele vai seguir no sentido contrário ou ele pode voltar a cometer as mesmas... Depende muito da forma como ele e da determinação que ele tomou para isso. Tá certo? Então eu não consigo acreditar que um espírito não evolua, que ele não se modifique com base nos seus erros. Entende? Porque o grande objetivo é o desenvolvimento, é o aprendizado, a transformação. Através do quê? Dos erros. Tá certo? Dos erros e dos acertos, é lógico. Mas os erros levam, desde que você os entenda, que você os aceite, a você achar que aquilo não é bom e não fazer mais. Então eu fico um pouco preocupado, porque existe essa ideia no meio espírita de que o espírito que, por exemplo, eu ouvi uma vez um palestrante falando que... Lembra da época que tinha lá o Nixon e o Saddam Hussein? Lembra disso ou não? Que existia essa... Então ele dizia que o Nixon e Saddam Hussein eram as reencarnações de Golias e Davi. Aí eu falei, mas de onde ele tirou isso, meu Deus do céu? Quer dizer que o espírito do Davi e do Golias não aprenderam nada nesse tempo todo, nesses milhões de anos aí, eles não aprenderam nada? E eles continuam com as mesmas ideias? E eles ainda voltam com o poder de poder fazer esse tipo de coisa com a humanidade? Não é assim que funciona, gente. Não é uma regra, né? Não existe uma regra, né? A não ser que comprovasse isso de alguma forma. Mas não é. Só que não, né? Mas tem que lembrar, disso que a evolução são passos lentos, né? A gente está falando de coisas aí de 70 anos atrás, né? Sim, não, é o que eu estou dizendo. Atrás, né? É o que eu estou dizendo, Elaine. Às vezes a pessoa toma uma determinação nova, fala, não vou fazer mais. Aí ela vem aqui e ela se mistura, ela se miscui, ela acaba se convivendo no meio que vai incentivá-la a retomar aquelas ideias anteriores. A decisão é dela. Tem o véu do esquecimento, né? A gente vem cheio de propósitos, bons, e às vezes a gente sucumbe,
no meio do caminho, né? É isso. Mas é importante a gente falar, Vanessa, também, que o Edson já falou, já entrou nesse assunto, se a gente tiver tempo, sobre os benefícios que uma guerra traz para a humanidade, né? Por que há guerras, né? Buscando sempre o progresso, se a gente usar de todo esse horror que foi o Holocausto, o que se teve? A medicina avançou absurdamente, né? Porque se faziam experiências sem ética nenhuma, utilizando os corpos dos judeus, e isso proporcionou uma evolução na medicina absurda, que talvez a gente não tivesse o mesmo resultado, o mesmo prazo, se não, né? Supõe-se que foi uma evolução muito rápida por conta desses estudos que foram feitos sem nenhuma ética, né? Como o próprio Edson disse, a evolução da Alemanha, né, em questões materiais, como evoluiu esse povo, né? A própria Polônia também, né, que foi vítima aí do Holocausto, mas também cresceu, os povos da Europa. Então, assim, a guerra traz uma evolução muito grande. Então, tem a sua importância na questão da modificação do planeta, da evolução do planeta, né? Você quer ver um outro exemplo? O fato dos judeus estarem ali naquela região, o que eles desenvolveram de tecnologia, de sobrevivência no deserto, é um negócio absurdo. Então, às vezes a gente para pensar, mas por que as coisas acontecem, né? A resposta está lá no Livro dos Espíritos, gente. Procurem lá da questão 742 até 745, que vocês vão encontrar as respostas lá. Por que Deus permite que aconteçam as guerras? É isso mesmo. E agora temos as informações do Celso Santos com o quadro Você Sabia aqui no Manhã Boa Nova. Vamos conferir. Olá, bom dia, ouvinte da rede Boa Nova de rádio e telespectador da TV Mundo Maior. Nesta semana estou falando sobre o tema adoção e hoje vou falar sobre adoção de animais. Você sabia que ao adotar ajuda a reduzir o drama e o sofrimento do abandono desses bichinhos? Mas, para adotar, você precisa saber de algumas informações. A primeira, o animal deve ter passado pela triagem de um veterinário. Segunda, deve ter recebido as vacinas antirrábicas V8, V10, no caso dos cães, tríplice, quádrupla e quíntupla, no caso dos gatos. E é importante saber que a maioria das entidades precisam entregar o animal já castrado ou disponibilizar a castração a baixo preço para o adotante. E lembre-se, é muito importante castrar o animal para evitar as crias indesejadas e a perpetuação do ciclo dos animais abandonados. Amanhã, aqui no Manhã Boa Nova, volto a falar deste assunto. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Vanessa. Forte abraço. Até amanhã. Até amanhã, Celso Santos, com mais informações no quadro Você Sabia? E a Andréia Dib participando do nosso programa. Tudo bom, Andréia? Bom dia, meus queridos. Parabéns pelos 6 meses de programa. Love you, Andréia Dib de Sorocaba. Um beijo para você. Continue participando aí com a gente, tá bom? E no nosso Facebook, facebook.com/TV Mundo Maior é o nosso endereço. Estamos ao vivo. A Marisa Reis desejando um bom dia para nós. Ticiane Ribeiro, Araújo Emmanuel, Sandra Regos, Euclélia Guzmão, bom dia, paz, amor e luz, para você também, um beijão, viu? Ilza Alves, bom dia, beijos para Ilza. Nonato Lima, Maria de Fátima Prado, Inês Marcel, muito bom dia, agora aqui pertinho de vocês e em breve farei uma visita física. Que bom, será muito bem-vinda, viu, Inês? Um beijo para você. Rosemary Salles, o Ricardo Maia também participando. Conceição Medina diz: espíritas são apartidários, segundo orientação de Allan Kardec. Consolar é a tarefa dos tarefeiros na seara do Consolador Prometido. Hashtag oração pelo Brasil. Olha, é isso aí, né, Elaine? Não, precisa. A oração sempre, como o Humberto Paziano falou no quadro, né? Nós temos que sempre usar esse recurso maravilhoso que nós temos e que a gente às vezes se esquece e nem se dá conta do benefício que a oração pode trazer para o nosso dia a dia, né?
É verdade. Vamos sempre vibrar eu gostei, pelo planeta. Eu gostei da observação dela, que o espírito é apartidário. Olha aí. É isso mesmo. Aí. Mas vamos aprender com os erros, né? Com certeza. E foi na cidade de Resende, Rio de Janeiro, dia 1º de fevereiro, que nasceu Anália Franco. A professora, jornalista, poetisa e filântropa se destacou pelas inúmeras escolas que fundou e por sua incessante atividade relacionada à sua vocação literária. Sua encarnação na Terra foi marcada pela preocupação que tinha com as crianças desamparadas. A incansável trabalhadora também escreveu diversos livretos para a educação das crianças e para as escolas, dignos de serem adotados em escolas públicas. Produziu 3 excelentes romances, a Égide Materna, também A Filha do Artista e A Filha Adotiva, e foi autora de numerosas peças teatrais, de diálogos e de várias estrofes, destacando-se Hino a Deus, também Hino a Ana Neri, Minha Terra e Hino a Jesus, entre outros. Anália desencarnou em 20 de janeiro de 1919 em São Paulo, e essa homenagem ressalta a dedicação que Anália Franco teve pela vida de seus semelhantes e pelas suas obras serem consideradas meritórias na história do espiritismo. O que você destaca aí mais sobre Anália Franco, Edson? Olha, bom, primeiro o fato dela, você viu que ela desencarnou em 1919, né? Então, a época que ela viveu era uma época em que a mulher, né, ela era considerada, não inferior, mas a mulher não tinha atividades, vamos assim dizer... Mas era considerada inferior. Ela era mais para cedular mesmo, era educada para sim. cedular e cuidar de família e coisa desse. Então, não podia estudar, não podia isso, não podia aquilo. Não votava. Não votava e tal. Então, o que aconteceu? Ela era uma que se destacou por ser diferente, de ter essa ideia de que a mulher era diferente mesmo, que tinha que lutar, batalhar e tal. Então ela estudava, ela se formou, ela produziu, ela como mesmo você colocou aí, né? Ela criou uma série de escolas e tudo e tal. Consta que ela era espírita. Eu não tenho essa informação, apesar de que existem, né, várias instituições com o nome da Anália Franco no meio espírita. Eu deduzo que ela tenha sido espírita mesmo, tá certo? Então ela foi uma revolucionária, um espírito que veio para ajudar a despertar, vamos assim dizer, com a sua luta, as ideias diferentes, né, do meio em que a gente estava convivendo. Às vezes vem uns espíritos assim para, né, para fazer com que as coisas sejam vistas de forma diferente. E eu tenho certeza que a Anália Franco foi uma dessas. Sim. Elaine? Ela foi uma mulher extraordinária, né? Se você considerar o ano que ela nasceu, o período que ela viveu, foi logo pós a abolição dos escravos no Brasil. E ela, como professora, porque ela se formou como professora, como educadora, a preocupação dela era com esses filhos desses escravos que tinham sido recém-libertos e de que forma que essas crianças seriam educadas ou viveriam naquele contexto social, né? Então, a preocupação dela era essa. Tanto que a primeira escola que ela abriu, que foi até a esposa de um coronel, de uma fazendeira, que cedeu uma casa para ela dentro de uma fazenda no interior aqui de São Paulo. E quando ela começou a acolher os filhos dos negros, esse coronel fez com que ela desocupasse essa casa, porque ela cedeu espaço para que fosse uma escola de brancos. Assim que ela acolheu os negros, né? Então, se você vê ao longo da história dela, acho que são mais de 70 escolas, mais de 20 que eles chamam de asilos para crianças abandonadas. Então, a obra dela é muito grande e ela teve o apoio do marido, né? Tanto que depois já do falecimento dela, o marido deu sequência e ainda fundou mais uma casa no Rio de Janeiro, né? Então, ela teve um apoio, né? A gente sabe, ninguém faz nada sozinho, né? É, verdade. E é um espírito com essa missão, assim, ele já vem, a espiritualidade escolhe um espírito, assim, para ter essa missão, ou ela que escolhe vir com essa missão, vamos dizer assim, Elaine? Eu acredito que é uma escolha dela, com o apoio da espiritualidade. A gente falou do livre-arbítrio, né? Então aí é uma escolha muito feliz. Você já vê que é um espírito que traz uma evolução, preocupado com a educação,
até desses filhos de escravos, né? Já com esse compromisso na seara da educação, e ela não fugiu aí a sua obrigação, ao seu compromisso, né? Surgiu, porque a gente percebe, Vanessa, pela data de nascimento dela e até pela data dos primeiros trabalhos que ela fez, ela foi uma pessoa que não perdeu muito tempo na vida, não, né? Verdade. Ela já foi implementando os seus projetos, já foi fazendo e foi ganhando força, determinada, né? Determinada. Então, a pessoa, você lendo a história dela, você observa que ela realmente é uma pessoa que veio com uma missão, né? Porque foi muito focada na questão de educação, né? Muito focada. Edson? Veja, voltando para aquilo que a gente estava falando, da questão do espírito escolher, né? Imagine esse espírito. Vamos esquecer que ela foi a Anália Franco aqui. Quem é o espírito em si, tá certo? Esse espírito, na verdade, o passado dele talvez tenha um compromisso com relação ao que ela assumiu aqui, entende? A escolha que ela fez antes de reencarnar foi justamente baseado no histórico que ela teve anterior. Olha, aconteceu isso. O que eu tenho que fazer para mudar essas coisas, para mudar esse padrão e, de alguma forma, poder contribuir positivamente? Então, ela veio determinada. O espírito que assumiu esse compromisso e veio e cumpriu, né? E naturalmente que ela teve o apoio também da espiritualidade, coisa que a gente talvez possa abordar mais para frente aí no programa, né? De ter ali o apoio do mundo espiritual nessa determinação dela, né? Sem dúvida. A história dela é muito bonita. Se eu não me falha a memória, o Cláudio Palermo tem uma palestra sobre a Anália Franco, se eu não tô confundindo. Mas a história dela é muito bonita, é emocionante, e a gente tem aqui em São Paulo o bairro Anália Franco, tem o shopping Anália Franco, então eu brinco, eu tenho uma palestra sobre o Dia da Mulher e eu falo, Anália Franco não é um shopping, não é um bairro, né? Vamos estudar a história da Anália Franco porque é um exemplo para todos nós e para nós mulheres ainda, traz uma força quando você vê uma pessoa que no seu tempo, na sua época, com os recursos que tinha, a grandiosidade da obra que ela fez ajudando tantas crianças necessitadas, né? Com certeza. E a jornalista Eliette Ribeiro entrevistou o antropólogo Raul Lugge e ele fala sobre o açúcar na nossa história. Essa é a parte 1 da entrevista. Acompanhe. Entrevista com Eliette Ribeiro. Você sabe as reais funcionalidades do açúcar e a dificuldade de se encontrar o substituto? Além de simplesmente adoçar, ele tem um papel importante tanto nos produtos industrializados como nos preparos caseiros. E nós vamos conversar agora com o antropólogo Raul Lugge. Raul, qual é o significado que o açúcar tem dentro de um contexto assim, mais amplo, considerando o seu papel na memória e também na manifestação cultural de um povo? Bem, no caso brasileiro, o açúcar, que estamos nos referindo, é o da cana-de-açúcar, ele compõe a história e a formação do próprio povo brasileiro, visto que o açúcar ele integra a formação social, econômica, a partir da grande produção do açúcar nos séculos XV e XVI, o maior produtor de açúcar no mundo, e justamente nesse período o açúcar ele se amplia no consumo e transforma uma verdadeira revolução gastronômica no mundo. E o açúcar, que antes era uma especiaria ou mesmo remédio, cuja grama era muito cara, às vezes equivalia até uma grama de ouro, um pouco mais, passa a ampliar o seu uso e o seu consumo. Evidentemente, a produção do Brasil vai abastecer a Europa, vai transformar sistemas alimentares e vai criar no Brasil uma diversidade de receitas, uma variedade de cozinhas regionais e que vão dando identidade da cara da comida brasileira. Evidentemente, são muitos fatores que fazem a cozinha brasileira, porque justamente Portugal ele teve contato com o Oriente e com grande parte do Ocidente, e
ele, então, faz uma globalização, uma verdadeira globalização no século XV e XVI, e vai trazendo muitos outros alimentos, ingredientes, frutas exóticas, como a manga, por exemplo, da Índia, que já se torna brasileira, em cima, muitas coisas. O açúcar, então, ele é formador, ele é criador, construtor de uma identidade culinária, ele marca os grandes eventos sociais, no sentido de sociedade, de cotidiano, de vida. Você já imaginou uma festa de aniversário sem um bolo, um casamento, seus docinhos? Em suma, ele cria todo esse valor de unidade, de socialização, de comensalidade. Eu acho que o açúcar está muito além da panela, ele está nas relações sociais, ele está na vida do brasileiro, como está na vida de grande parte do mundo. Eliette Ribeiro, para o Manhã Boa Nova. De volta aqui, agradecendo a participação da Eliette Ribeiro e agora em nossos estúdios, recebendo o diretor da peça Teatral e a Vida Continua, Orlando Vieira. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pela primeira vez. Primeira vez. Tô gostando. Não tá nervoso não, né? Não, estou muito tenso. É mais fácil pisar no palco. Fala um pouquinho para nós se você já dirigiu outras peças com outras temáticas ou somente espírita e se existe alguma diferença entre essa direção. Eu sempre... eu trabalho no teatro há 42 anos já. Eu sempre fiz teatro comum, né? Temática comédias, mais comédias, né? Ultimamente, inclusive ano passado, eu fiz uma peça, uma comédia. E peça espírita é a primeira vez. Eu sempre quis fazer como ator. Eu sou espírita, eu trabalho na Federação Espírita, né? Eu trabalho no DEPOI, trabalho no P3F, eu sou espírita. Então essa é a primeira. E como ator, eu sempre quis fazer um espetáculo espírita, né? Sempre desejei. Então houve uma montagem muito tempo atrás da Vida Continua e que eu, assim, um amigo meu que estava produzindo, eu quero fazer. Aí eu entrei fazendo a peça. Mas eu tinha, o espetáculo tinha uma adaptação, me incomodava um pouquinho, que eu estava a fugir um pouco da doutrina, eu acho, dentro do meu modo de ver, né? Então, assim, você quer saber, eu vou adaptar esse livro do meu jeito, da forma que eu vejo o livro, né? Aí eu fiz a adaptação, passou pelo crivo da FEB, que são, né, detentores dos direitos, né? Passa pelo crivo. Foi feita uma montagem há uns 8 anos atrás, mas eu não participei. E agora, assim, eu quero montar esse espetáculo porque a visão que eu tive de montar o espetáculo, da forma que quando eu comecei a fazer a adaptação, eu comecei, assim, de projeções, de cenários, eu tenho que ser do jeito que eu imaginei. Legal. E procurei ser fiel no livro, né? Porque eu acho que o livro E a Vida Continua é uma aula da doutrina, né? Para quem conhece, e a visão que eu tenho do livro eu vejo, é o meu modo de ver, é uma síntese do ensinamento do André Luiz e toda a série dele, né? Que começa com o Nosso Lar e termina com A Vida Continua. Então ele pegou, porque é o único livro romance dele, que é uma história. Então ele foi pegando de cada livro os ensinamentos e colocou na Vida Continua. Eu acho bonito isso. Esse é o meu modo de ver. E depois de pesquisas que eu fiz também, alguns estudiosos colocam isso, né? Que é um resumo light, né? do livro. E a peça não poderia ser diferente. A peça eu acho muito linda a história. E emociona demais. Porque são uma hora e 30 é uma aula da doutrina. Está tudo ali.
Essa é a pergunta que eu ia te fazer. É 1h30 de espetáculo. É 1h30, tá tudo ali. Você conseguiu sintetizar o livro nessa Consegui. 1h30. Eu consegui. Olha, eu não sei, sinceramente, hoje, esses dias eu estava relendo o livro, eu trabalho lá no Telefiesp. Né? Quando às vezes estou no Telefiesp, estou numa salinha pequenininha esperando as ligações, eu estava lendo o livro, né? Assim, como é que eu consegui fazer? Parabéns. Bom, né? Parabéns. Mesmo. Como é que eu consegui fazer isso aqui? Porque resumir o livro, né, e deixar o livro, a peça, você lê o livro e assiste a peça, não tem diferença. Interessante. Né? Não tem diferença, só a forma resumida. Né? Esse é dos seus desafios, mas conta mais para nós como é que é ser um diretor, quais os desafios principais hoje, atualmente, de um diretor, né, de peça teatral, de produto. Há quanto tempo que ela está em cartaz, essa peça? Não, ela estreou ano passado. Ano passado. Foi em agosto, começo de agosto do ano passado. Dirigir uma peça espírita é diferente de um espetáculo comum, porque requer todo um trabalho espiritual. Precisa ter uma sintonia de elenco, né, uma energia. Nós não entramos em cena sem um preparo espiritual, porque se não fizer isso, desanda as energias. É porque é preciso nossos ensaios, nós não começávamos com uma oração, um preparo. Né? Geralmente em peça comum o ator chega, vai embora, espetáculo também, né? Mas na peça espírita é diferente, é preciso um cuidado especial, muito, porque e quando estamos no espetáculo a energia é muito forte, que se você não se controla, a emoção toma conta. Toma, e principalmente do meu personagem. Qual é o seu personagem? Eu faço o meu Ribas, que é o mentor. Então, no final, é uma mistura do ator com o personagem. Eu não sei se é o ator que está, se a emoção é do ator, se a emoção é do personagem. Na realidade, é porque eu fico literalmente emocionado. Então, o ator precisa ter o controle para segurar, é como se fosse um médium. Né? Precisa ter o controle. Toma conta, né? O ator precisa ter o controle, você está em cena, precisa ter o controle, tem as luzes, como um médium tem que ter o controle também. Né? Tem uma certa disciplina. E você falou do preparo, eu acredito que até para sair de casa tem que ter esse preparo aí, né, Edson? Eu queria fazer uma pergunta que é a seguinte, os atores são todos espíritas? Não. Não, interessante. Boa pergunta. Nem sempre você consegue conciliar aquele ator, muito difícil. Né, ou melhor, aquele personagem com um ator que seja espírita, tá certo? É muito difícil. É muito difícil. Nós temos ali espíritas, somos em 9 atores. Espíritas. Você continua depois do intervalo, a gente claro. Tem que parar um pouquinho. Fique por aí, voltamos já já. O futuro pode ser conhecido? Qual é o papel espiritual do Brasil como pátria no novo mundo e sua missão na transformação do planeta? A obra Brasil de Amanhã, do autor Mário Frigeri, revela a partir de uma ampla investigação o que dizem as profecias a respeito do futuro do país. O leitor encontrará nas páginas dessa obra um panorama dos acontecimentos que já se cumpriram e daqueles que ainda estão por ser revelados. Brasil de Amanhã, um livro da Mundo Maior Editora. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. CD com toda a trilha sonora do filme Nos Passos do Mestre. Adquira e ouça as músicas compostas exclusivamente para o filme.
Acesse já mundomaior.com.br ou ligue 11 4966 5775 ou nas livrarias Mundo Maior. Aproveite as vantagens de ser cliente Mundo Maior e garanta o seu CD. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm descontos exclusivos. Pai nosso, que és dos céus. Resgata-nos do mal. Essa ação é importante porque a gente escolher um lugar como a Praça da Sé para nós distribuirmos livros espíritas é sinal de que as pessoas que estão aqui têm importância para nós. Eu acho que o livro ele consegue transportar as pessoas para aquela história que está escrita ali. Então o livro ele consegue fazer com que minimamente as pessoas sejam acolhidas pelas páginas e se confortem, renovem a esperança. Os livros espíritas eles trazem sempre algo importante, que é fazer com que a gente acredite que o sofrimento não é eterno. Não é nada eterno, mas o sofrimento não é eterno, então elas conseguem minimamente olhar e perceber ali que a situação que elas estão pode ser transformada, pode ser melhorada. Aprendi a perdoar, tudo em termos do livro. Procura ler um pouco esse livro e vai ver quanto está precisando escutar essa palavra e mudar um pouco o raciocínio de cada um. Mudou minha vida bastante, totalmente. Eu acho que faz bem pra pessoa, né? Porque você às vezes tá andando aleatoriamente, que nem eu, por exemplo, e ter uma mensagem legal pra levar pra casa, eu acho que faz uma diferença. Ver que tem pessoas que ainda têm iniciativa, pensando no bem dos outros, né? O livro ele vai trazer a conscientização pras pessoas, né? Então, às vezes, eu tô num conflito ali comigo, eu acredito que o livro ele vem trazer algumas mensagens que vai nos auxiliar naquele momento. Eu não acredito no acaso, eu acredito que aquilo era para a pessoa e aquilo vai auxiliar aquele momento que ela está passando, aquela transição. Eu acho que se nós fizermos a nossa parte, cada um fizer a nossa parte, a gente consegue sim mudar o mundo. É a história lá da gotinha de água no oceano e tal. Então o oceano é feito de várias gotinhas. Se nós conseguirmos cada um fazer a sua parte, sim, eu acho que a Fundação Espírita André Luiz tem um papel importantíssimo na mudança do mundo. Eu gostaria de convidar as pessoas em casa, as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que acreditam na nossa causa, que venham fazer parte dessa campanha, doando páginas de luz para as pessoas. Minimamente, a gente pede um apoio de R$12 para que você consiga fazer com que esse livro chegue a outras pessoas. Então, se você está em casa e quer ajudar, quer contribuir, quer fazer parte da mudança, vem com a gente doando uma página de luz. Cultura, fé raciocinada e reflexão você encontra somente aqui na Mundo Maior. Veja as principais obras de Lourdes Gagete que separamos especialmente para você.
No romance A Quarta Cruz, você irá adentrar na vida de Salvatore, narrando uma de suas experiências encarnado como um romano que teve o privilégio de se deparar com a grandiosidade de Jesus e não se deu conta. Já em Marcados pelo Passado, a autora aborda como nada é por acaso. Todas as pessoas que nos envolvemos podem sim ter feito parte ou ter sido um grande amor em outra vida. Confira nessa obra como todos os acontecimentos têm um porquê, além de ter o seu momento certo de acontecer. E não esquecemos os baixinhos. Em Tininha Gota d'Água, levaremos todas as crianças para o mundo fantástico, onde aventura e diversão são essenciais. Porém, nas entrelinhas, a principal mensagem é mostrar a importância da preservação ambiental. Obras com propostas diferentes, mas que vão acrescentar cultura. Adquira já pelo site mundomaior.com.br ou através do telefone 0 operadora 11 4966 5775. Este é o Manhã Boa Nova de volta e hoje o programa tá especializado em gente especializada em teatro aqui nos nossos estúdios e pelo telefone. Está na linha o Kaique Assunção, diretor da peça Espírita Entre Dois Mundos, direto do Rio de Janeiro. Bom dia, Kaique, tudo bom? Bom dia, Vanessa, tudo bem com você? Tudo bem também. Já conta um pouquinho para nós aí como foi a sua trajetória no espiritismo. Então, comecei em 1995. Eu era muito jovem, né? Comecei a participar da Mocidade Espírita, do Centro Humildade e Amor, aqui no Rio. Já fazia teatro, né? Mas parei de fazer teatro exatamente porque as atividades batiam com as do centro. E em 1997, a casa, né, solicitou que nós fizéssemos alguma coisa no campo do teatro espírita para arrecadar alimentos. Então, desde então, né, além de me envolver com as atividades da casa na época, de campanha do quilo, de visita a asilos, né, creches, a gente também começou lá fazendo teatro espírita. Muito bom. E como é que você vê o cenário da arte espírita atualmente? Graças a Deus, né, nós temos um movimento artístico espírita ou espiritualista, sobretudo em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, grande, crescente, né? Mas em outros estados também, na Bahia, enfim, no Nordeste, no Sul. Kardec já havia falado sobre a arte espírita, né? Sobre a generalização da arte espírita. Eu acho que é o principal meio que nós temos de divulgação da doutrina espírita, né? E independente dessa divulgação, que a arte espírita traz novas explicações para as coisas da vida, para os acontecimentos da vida, né? Então, nós cremos que serve também de grande consolo para as pessoas que estão buscando novas respostas para os acontecimentos, para a vida, para o mundo, né? Com certeza. E quais são os principais aprendizados que o público obtém assistindo a peça Entre Dois Mundos? Então, Entre Dois Mundos, ela conta a trajetória espiritual de diversos espíritos anônimos, né, alguns famosos. Então, sobretudo, ele vai perceber que a morte não existe, né? Nós temos ali as pessoas que desencarnaram das mais variadas formas, algumas trágicas, outras de maneira natural, como acontece no dia a dia, né? Sobretudo nos dias atuais que a gente sai não sabe exatamente se volta, enfim. E a pessoa vai aprender que a morte não existe e que o amor, ele continua, né? Que a saudade está nos dois lados da vida, né? Então, acho que, em resumo, né, resumindo em uma frase, a peça, ela vai mostrar isso. Os nossos parentes estão vivos e que nem mesmo a morte pode acabar com o amor. E a peça ela vai vir para São Paulo? Já tem alguma previsão? Então, né, nós temos a apresentação marcada em Sorocaba, estamos negociando com Campinas e também estamos para ir a Santos. Mas, curiosamente, São Paulo, que é capital, Guarulhos, não. Então, de maneira que nós estamos esperando aí os produtores possam entrar em contato conosco. A peça está fazendo muito sucesso aqui no Rio, né? Um sucesso
bem grande. E estamos aí aguardando convites especificamente para São Paulo. Já fica aí o convite, então, para todo mundo que está acompanhando o programa. Então, já faz o convite para o pessoal assistir aí no Rio de Janeiro. Temos ouvintes aí da Rádio Boa Nova e da TV. Aqui no Rio de Janeiro, nós vamos entrar logo depois do Carnaval. A gente estreou no Teatro Fernando Torres, né? Muito sucesso. Vamos fazer sessão extra. E agora nós vamos estar na Sala Baden-Powell, que fica em Copacabana. Será nos dias 15 e 22 de fevereiro. São 2 quintas-feiras, às 20 horas. A peça fica em cartaz na Sala Municipal. Depois a gente vai para outros lugares, já fazemos giro pelo estado do Rio de Janeiro, né? E também já nos apresentando em alguns lugares de São Paulo, conforme sei, do estado de São Paulo, né? Muito bom, Kaique. Obrigada pela participação, parabéns aí pela peça, né? Sucesso para vocês. Nada, bom dia, Vanessa. Bom dia, tchau, tchau. Agora nós vamos agradecer você que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova e participa dessa rede de amigos, contribui para que a Fundação Espírita André Luiz leve a mensagem de Jesus para o planeta inteiro através da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Hoje o nosso carinho especial é para você, Rosa Maria Silva, e para você também, Saulo de Tarso Achelegar, nome um pouquinho difícil, mas um beijo para vocês são sócios desde novembro de 2000, desde o comecinho da nossa rede de amigos. Um beijo carinhoso para vocês. E também um carinho para Marizilda Marques Lediac e para Edna Lamego Peron, sócias recentes, desde setembro de 2017. Continue participando do Clube Amigos da Boa Nova. Se você ainda não é sócio, é só ligar 0800 12 18 38 ou acesse o site amigosdaboanova.com.br. Tem descontos em teatros, tem descontos também em livros, CDs, DVDs, eventos da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior e muito mais. Participe aí do Clube Amigos da Boa Nova. E a época dos antidepressivos começou no final dos anos 80. Desde então, o uso de medicamentos para atenuar a depressão se alastrou pelo planeta, movimentou bilhões de dólares e mudou o jeito com que as pessoas se relacionam com a psiquiatria e até mesmo com as suas vidas. Desde esse período para cá, muita coisa mudou. Surgiram vários antidepressivos e medicamentos que antes eram restritos aos casos mais graves e começaram a ser prescritos e aceitos com naturalidade muito maior. O que era comentado com pudor pelos cantos passou a ser divulgado e glamorizado até. Os novos antidepressivos são mais seguros que os antigos, mas seu mecanismo de ação é muito parecido. Mas os medicamentos não são as únicas armas contra a depressão. Temos também a psicoterapia, que é a cura pela fala. E em muitos casos ela consegue chegar onde as medicações não chegam. Você se surpreenderia se as pessoas no futuro próximo perdessem a fé nos antidepressivos, Edson? Sim. Eu acho o seguinte, houve uma proliferação, como você mesmo colocou aí, né? Muitas pessoas tomando remédios sem necessidade, no meu modo de ver. As pessoas poderiam se curar de uma depressão assistindo uma peça como A Vida Continua, por exemplo. Sim. Tá certo? Revendo seus conceitos, revendo suas coisas, parando de assistir coisas que só trazem desgraça para suas vidas. Às vezes as pessoas não percebem porque elas estão depressivas, mas ficam assistindo aqueles programas que trazem, né? Lembra do Humberto Pazian falou aqui nesse programa hoje a questão da sintonia? Sim, é verdade. Exatamente. A depressão começa com um processo de sintonia, de uma má sintonia, vamos assim dizer. Você está sintonizado em quê? Em assuntos positivos, em assuntos que te trazem paz, que te trazem enlevo, que te trazem alegria, ou você está sintonizado com coisas ruins? Então as pessoas não percebem, mas elas se tornam depressivas, é lógico, não quero generalizar, mas a maioria se torna depressiva em função da sintonia que elas mantêm durante o seu dia. E o antidepressivo vem para mantê-la mais dependente ainda, no meu modo de ver. Eu não sou médico para dizer aqui, também não quero generalizar, mas eu acho que quando uma pessoa se torna dependente de um remédio, é difícil para ela sair disso, tá? Complicado. Difícil.
Elaine? É porque se torna uma questão física, né? Hoje em dia tem tantas terapias alternativas, né? E a gente tem tanto acesso. Hoje nós temos muito mais acesso à informação, a esse tipo de terapia alternativa do que há alguns anos atrás, quando surgiram os antidepressivos, né? É claro que tem sempre aquele tipo mais patológico mesmo, que tem a questão das sinapses, que precisa de um remedinho ali no momento de crise. Mas o que causa a depressão? A mágoa, a angústia, a culpa, né? O medo. Então são sentimentos que a gente já identificando de início e já buscando essas terapias alternativas, a gente conseguiria realmente sair desse processo, né? E não chegar num estado mais grave da doença, quando aí sim é necessária a intervenção de um psiquiatra, né? Então, acho que a gente tem que estar atento, o conhece-te a ti mesmo, a gente precisa se conhecer e a gente precisa ter, não estou legal aqui, estou precisando de uma ajuda. Não ter vergonha de buscar ajuda, né? Lembrar que os nossos defeitos morais, né? O nosso orgulho, a nossa vaidade, às vezes vai levando a gente a esses caminhos, né? Porque a gente vai acumulando frustrações e que se a gente, aquela sujeira que a gente vai acumulando, que se a gente não limpar, a gente vira um caso aí mais grave, né? De depressão. Mas eu acredito que com essa consciência, como a gente está evoluindo, as consciências estão modificando, eu acredito sim no fim dos antidepressivos, né? Oxalá que isso aconteça. Uma peça teatral pode ajudar, né, Orlando? Eu acho que assim, eu digo assim, para mim, eu não tenho tempo para depressão, né? Porque eu sou uma pessoa que sempre batalhei, então eu não tenho tempo para ser deprimido, sabe? Eu não tenho. Né? Vamos à luta. Os problemas você vira as páginas e segue em frente. Nada mais do que uma boa oração todos os dias, se apegar a Deus. Com certeza. Né? E eu não tenho tempo para depressão na minha vida. A gente vive, né, Vanessa? A gente vive um mundo a gente anda num mundo muito negativo, um mundo de muitas atribulações, muita cobrança. E difícil você viver nessa cobrança aí que a mídia joga em cima da gente, né? Então, quando você se mantém ocupado, a sua mente ocupada, você vai procurar um trabalho de caridade, né? Você tira o foco de si, dos seus problemas, e você tem isso amenizado, né? Vai fazer um trabalho voluntário, vai buscar uma casa espírita onde você possa servir, um projeto novo como você, com essa peça teatral maravilhosa. Então, a vida da gente é feita de projetos, de realizações. Isso traz a força de viver, que tira a gente desses processos depressivos, né? E qual que é a visão espírita da depressão, Edson? Então, eu mais ou menos falei aqui, né, dessa questão da sintonia. Eu queria até fazer um comentário, que lá no Manuel Bento nós temos um tratamento que já tem mais de 10 anos, que é um tratamento específico, é tratamento magnético para doenças psíquicas. Então, são pessoas que são diagnosticadas lá no nosso depói com um quadro de depressão. Elas passam por esse tratamento, que é muito interessante. Primeiro, é uma palestra, e a palestra é feita para os psicólogos. Certo. É um pouco diferente daquela palestra tradicional lá, evangélica que tem e tal. É específica, feita por psicólogos que tratam de temas justamente para fazer as pessoas mudarem o seu padrão mental, tá certo? Depois tem toda a questão dos passes magnéticos, né, que são 3 passos que são aplicados na sequência para fazer as limpezas, para fazer a reestruturação psíquica da pessoa, para que ela, quando ela ouviu lá na palestra e agora livre, vamos assim dizer, das influências, da sintonia, né? Ela está sintonizada, ela virou um imã de sintonias de coisas ruins e de entidades que estão... O foco é o problema, nível, né? Isso, que estão no mesmo nível dela. Sim. Tá certo? Ela livre disso, ela começa a mudar o seu padrão mental. Então, isso tem ajudado muitas pessoas a se livrarem, inclusive, dos antidepressivos. Olha, tá? que incrível, né? Eu acho que explicando o tratamento, eu expliquei qual é a visão, né? Bem explicado. Tá bom. E agora tem arte e espiritualidade aqui no Manhã Boa Nova. Vamos acompanhar. É muito legal. Arte e Espiritualidade, com Celso Santos. Hoje, mais uma vez, o quadro é dedicado ao ouvinte e telespectador. A primeira participação é da Rita de Cássia de São Paulo, que diz o seguinte: indiferente à arte espírita? Acredito que sim.
nunca me importei com assuntos relacionados entre arte e espiritismo. Nesses dias, depois que li uma menção de Kardec, ressaltando o valor desta arte, foi que me toquei. Como eu, sendo uma estudiosa do espiritismo, nunca ter sentido interesse de conhecer este assunto. Mas, como dizem, nunca é tarde para começar. Obrigada por este convite e por esta oportunidade. Fica com Deus. Abraço fraterno, Rita de Cássia. Grato por sua participação, Rita. Infelizmente, ainda nos deparamos com poucos pesquisadores, estudiosos, pessoas no geral que se entregam aos estudos sobre arte e espiritualidade. Mas a proposta deste quadro é justamente esta: apresentar ao grande público espírita informações embasadas na doutrina sobre a necessidade deste conhecimento. Uma outra participação agora do Vitor Passos, de Macaé, no Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte: para alcançarmos a perfeição, precisaremos passar pela experiência da arte? Grato por sua participação, Vitor. No livro O Consolador, psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, encontra-se a seguinte informação. Pergunta 171. De modo geral, todos os homens terão de buscar os valores artísticos para a personalidade? Resposta: sim. Através de suas vidas numerosas, a alma humana buscará a aquisição desses patrimônios, porquanto é justo que as criaturas terrenas possam levar da sua escola de provações e burilamento, que é o planeta, todas as experiências e valores suscetíveis de serem encontrados nas lutas da esfera material. E você, ouvinte telespectador, tem alguma dúvida ou opinião sobre este assunto? Quer participar? Faça como a Rita ou Vitor, envie sua pergunta ou colocação pelo WhatsApp, linha do ouvinte ou por e-mail. Amanhã, aqui no Manhã Boa Nova, mais informações sobre arte e espiritualidade. Forte abraço, até amanhã. Problema nenhum. Forte abraço para os seus santos. Arte e Espiritualidade volta amanhã aqui no Manhã Boa Nova. E Orlando, como é que está sendo a experiência de dirigir A Vida Continua? O que você está agregando para a sua vida pessoal, profissional, espiritual também? A experiência de dirigir foi assim gratificante para mim. Foi muito gratificante. E eu precisava, né, fazer esse trabalho de direção e não estava com a intenção de interpretar. Né? Até quando eu chamei os atores, eu os convidei assim, não quero, como ator, não quero. Apesar de ser ator, né? Eu só quero dirigir porque são 9 atores, exige uma consideração maior, né? Mas eu precisava estar fazendo esse espetáculo, porque cada ator que está no espetáculo, ele está nem todos são espíritas, só tem 2 espíritas ali. São espiritualistas, simpatizantes. Nós temos um rapaz que é muito interessante, a história dele, ele é evangélico. Olha. Ele é evangélico. Achei tão bonito isso. Né? Fiquei assim, emocionado. Assim, você é evangélico? Sou. E você está divulgando a doutrina espírita? Tô. Que coisa bonita. Né? Que coisa bonita. Cada ator ali, com seus desafios pessoais, né? Tem cada ator tá, com seus desafios. Precisa estar naquele momento, naquele espetáculo. Claro que daqui a pouco vai sair, vai entrar outro ator. Eu passei também por um desafio, um período de ensaio, eu perdi a minha mãe. Poxa vida. Ela desencarnou, que não é fácil perder, por ser espírita, sabe? É difícil perder um familiar, sem né? dúvida. Uma mãe, para mim assim. Mas eu fui tão sustentado, porque eu saí do velório, foi numa quarta-feira. Na segunda-feira eu já estava trabalhando, ensaiando. Vamos trabalhar. Foi muito bom. Não teve tempo para ficar depressivo. Não tive tempo para... Não, vamos lá. A vida continua. A vida continua. Inclusive, a vida continua. E a vida continua, né? Me deu uma sustentação. Foi bom eu estava naquele período de ensaio da peça. Né? Para mim foi muito bom, que me deu uma sustentação. Claro que eu trabalho numa casa espírita, eu tenho toda a sustentação no trabalho, né? Eu trabalho 2 vezes na semana, que isso é muito importante, porque
Hoje eu trabalho, à tarde eu vou para a federação, né? Então isso me deu toda uma sustentação necessária. E todos os atores que estão ali, cada um está com o seu desafio. Precisa estar na peça. É impressionante. O que não ocorre com peças de outro segmento, né? Que é diferente. Agora, peça espírita é um trabalho espiritual. Né? É um trabalho espiritual. O Edson quer fazer uma pergunta. Claro. Eu posso responder. Eu queria entender o seguinte, quando você montou o espetáculo, você idealizou os personagens, depois você busca o ator com a característica do personagem, ou ele acaba ali naquela reunião... Eu queria entender isso, porque você mesmo colocou aí que cada ator está vivenciando um personagem que o ajuda, inclusive, tá certo? Certo. Assim, eu quando queria entender esse processo aí. Não. Quando eu fiz a adaptação, eu tive que seguir o livro. Certo. No livro tem um perfil dos personagens. Isso. Nós temos a Evelina, a Evelina tem uma mulher de quase 30 anos de idade. O Ernesto tem mais de 50 anos. Né? A história da Evelina, não sei se você conhece a história dele, né? Dos dois que desencarnam, se reencontram na vida espiritual, aí começa toda uma história sobre a doutrina. Quando você fez a adaptação, claro que você começa a visualizar os personagens, você tem uma noção dos personagens, né? O tipo característico dos atores, você tem uma ideia mais ou menos, parece que você visualiza o ator. Aí você vai buscar um ator que se enquadre. Que se enquadre naquele personagem, mas tem que ter aquele perfil, mas, sabe, você mais ou menos ele se encaixa nesse aqui. Na descrição do próprio livro, personagem, né? do próprio livro. Eu passei por um desafio desse livro também, porque quando comecei a fazer a adaptação, eu não fiz o começo. O começo foi quando eu terminei a última cena, eu voltei para fazer a primeira cena. E tem a cena do Dedé, que, entre aspas, é o obsessor. Eu não gosto da palavra obsessor. Orlando, eu acho que eu não gosto, mas mas é assim, o Dedé é um personagem que é assim, que é obsessor, é aquele ser que não consegue aprender, não aprendeu ainda a amar. Ele tem a dificuldade de amar, né? Não consegue ver o perdão, uma luz do perdão. É um sofredor. Né? É um sofredor. Né? É um obsessor, na verdade, é um sofredor. É um sofredor que não consegue perdoar ainda. Né? Ele não consegue. Você vai me perdoar? Apesar que a gente tem mais um intervalo. E tem mais uma participante aqui da peça, Débora, né? Aqui nos nossos estúdios. Então, obrigado, Orlando, pela sua presença aqui no programa. Parabéns, muito sucesso para vocês. Eu que agradeço pela presença, pelo carinho de todos vocês. É isso muito aí. obrigado. Não sai daí, a gente volta já já. Você tem 1 minuto? Sim, 1 minuto para salvar uma vida ou para evitar um aborto. Em 60 segundos, você pode amparar uma pessoa em desespero. 1 minuto para muita gente pode não significar muita coisa. Para nós, pode significar a regeneração do planeta. Que tal nos ajudar? É só 1 minuto. Financie 1 minuto da programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Só assim, a maior rede mundial de comunicação espírita pode atravessar esse momento de crise. Nossos custos com satélite, antenas de radiodifusão, profissionais de engenharia são altos, mas com 1 minuto de sua ajuda, podemos continuar. Com o mesmo valor de um lanche na maior rede de fast food do mundo, você financia 1 minuto de luz. Clube Amigos da Boa Nova, ajudando você a ofertar 1 minuto para salvar vidas, consolar corações e construir um planeta melhor. Leve paz e harmonia para dentro de sua casa com a prática do Evangelho no Lar. Com esta obra, você poderá esclarecer suas dúvidas de como, onde e por que realizar esta reunião de estudo, trazendo mais equilíbrio para a sua família.
Evangelho no Lar, um livro da Mundo Maior Editora. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Primeiro, o meu segundo filho, depois, uns 4 anos e meio depois, minha mãe, e uns 5 anos depois, meu marido. Depois da perda do meu filho, eu tive um problema de depressão. Depois eu tive síndrome do pânico e depois eu tive toque. A Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Então, para mim, o Espiritismo é isso, é esse sentido de vida, é essa busca de ser um ser humano melhor, um coração mais amigo, um coração mais fraterno, que eu acho que é isso que precisa. Quando os corações se renovarem no amor, o mundo se renova também. Nós convidamos você a pensar sobre 2 frases que se encontram no Evangelho. Na primeira, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. O Espiritismo traz luz para a sua vida? Se você respondeu sim, então pense nessa segunda frase. Ilumina a todos os que se encontram na casa. Ilumine a casa mental da humanidade com a campanha Espiritoteca. Entregue páginas de luz. Serão 20 mil livros espíritas entregues onde pessoas precisam de iluminação. A partir de R$ 12,00, você patrocina a entrega de livros em hospitais, presídios, locais públicos e até na montagem de bibliotecas em centros espíritas. Os livros serão entregues pelos padrinhos da campanha, os comunicadores William Sanches, Adão Nonato, João Lourenço e o Franklin do programa Mutirão. E o melhor, você vai receber recompensas de acordo com a quantidade de mentes que você iluminar. Agradecimentos, mensagens personalizadas com o seu nome e até a oportunidade de entregar os livros junto com um dos padrinhos da campanha. Acesse mundomaior.com.br ou ligue para 0 operadora 11 4966 5775. Manhã Boa Nova de volta ao vivo pela Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior. Agora para trazer a coluna do Juliano Posati. Toda semana ele está aqui com a gente, trazendo informações na coluna Pensamento e Vida. Vamos conferir. Pensamento e Vida, com Juliano Posati. Vida de gado, povo marcado, povo feliz, já diria a canção. O senso comum. O senso comum é algo que afeta todos nós. O senso comum é aquilo que nos faz nos mover como, de fato, massa de manobra, quando nós não temos as nossas próprias opiniões e consumimos a opinião dos outros, assim, empacotada, pronta, como se fosse a prateleira de um supermercado que a gente pega, põe na nossa sacola e simplesmente segue a vida. O Emmanuel faz uma denúncia muito séria a esse respeito quando ele fala de hábito. Veja, hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados operando constante indução à rotina. Veja, é uma esteira de reflexos mentais, ou seja, é uma coisa autômata que vai simplesmente refletindo a mente de outras pessoas sem processar opinião e conhecimento dentro de você. São reflexos mentais acumulados e o que é que eles fazem? Operam constante indução à rotina, ou seja, não tiram você do lugar comum, não tiram você
do senso comum. Essa esteira de reflexos mentais acumulados fica induzindo você à boa e velha vida de sempre, a boa e velha vida do povo marcado, o povo feliz, da vida de gado, da vida de Maria vai com as outras, da vida de eu faço porque minha mãe fazia, porque minha avó fazia, da vida como ela é. Me contaram recentemente uma história muito interessante, que um cientista reúne um grupo de 10 macacos, coloca uma escada bem alta e no topo um cacho de bananas. Os macacos estão ali, todos eles começam a perceber que tem banana ali quando a fome começa a apertar. Então o primeiro começa a escalar a escada. No momento em que ele pisa o primeiro degrau e começa a escalada, um banho de água fria atinge todo o espaço e todos os macacos ficam extremamente irritados. Vão ali e tiram o outro macaco da escada e de repente o banho de água fria para. Quando um outro macaco tenta subir de novo, outro banho. Quando outro macaco tenta subir de novo, um outro banho. Bem, a experiência se repetiu algumas vezes até que quando um macaco desse grupo ousasse chegar perto da escada, os outros já desciam-lhe a porrada para impedir a tal da mangueirada gelada nas costas de todo mundo. Bem, veja, os cientistas então pegam, substituem um macaco e colocam um outro macaco que não sabia da história. Obviamente, quando ele chega novo no grupo, ele olha para cima, vê o cacho de banana, o que ele faz? Ele vai tentar subir a escada para pegar o cacho de bananas. Quando ele chega perto, leva uma porrada. E tenta de novo e leva a porrada do grupo. E leva a porrada do grupo até que ele entende que por alguma razão ele não pode subir aquela escada. E assim eles foram substituindo, macaco por macaco. Cada macaco novo que chegava levava essa porrada da turma quando chegava perto da escada com o cacho de banana. E aí, com 3 ou 4 pancadas, eles já desistiam de subir. O fato é que os cientistas substituíram todos os macacos a determinada altura, então já não havia ninguém da geração original, já não havia nenhum macaco que se lembrasse da razão pela qual quando alguém subia a escada caía um baita de um banho gelado em todo mundo. Mas, ainda assim, eles mantinham a tradição de que toda vez que alguém chegasse perto daquela escada, porrada nele, independente da razão. Isso, senhoras e senhores, é um paradigma. Isso, senhoras e senhores, é senso comum. A gente bate nas pessoas às vezes sem saber por quê. A gente bate em conceitos, bate em ideias, a gente espanca novas ideias sem saber por quê. Porque nós estamos apegados à velha opinião formada sobre tudo. Então é preciso, veja o que o Emmanuel ainda prossegue dizendo assim, olha, herdeiro de milênios gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si, ou seja, nós até temos a coisa do hábito na própria reencarnação, quer dizer, reencarnamos e vivemos experiências parecidas que não nos acrescentam, não conseguimos romper o paradigma reencarnatório. Veja que loucura. Vivemos até agora quase que a maneira de embarcações ao gosto da correnteza no rio de hábitos com os quais nos ajustamos sem resistência. Ou seja, a gente entra nesse pensamento comum. Não pode chegar perto da escada, não pode pegar banana, então não pode. A gente já aceita, já abaixa a cabeça. É assim, parece até talvez seja uma consequência de um militarismo, de um governo ditador, sei lá o quê. Por quê? Por que nós nos dobramos? Por que nós não discutimos? Né? Já ouviu essa frase? Sem discussão, não discute comigo, eu estou mandando e ponto. Né? Nós somos educados assim, a gente ouviu isso muitas vezes. Não e acabou. Não tem por que não. Né? Com naturais exceções, todos adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios pela reflexão automática e, em razão disso, exageramos as nossas necessidades, apartando-nos da simplicidade com que nos seria fácil erguer uma vida melhor. Ou seja, nós às vezes sofremos porque não queremos sair do lugar. Nós muitas vezes sofremos porque não queremos romper com o paradigma, porque não queremos pensar fora da caixa, porque não queremos sair desta correnteza, dessa esteira de pensamentos automáticos que nos são infligidos a nós. Veja, pensamento e vida traz, sobretudo, essa carga de reflexão, de pensar com autonomia, descobrir dentro de si a força, o poder que você tem dentro do teu pensamento, quando você de fato assume o seu conceito, assume a sua força, assume a sua ideia e leva para a sua vida. Então pensar
Pensar, já diria um amigo meu, pensar dói. Pensar, infelizmente, ainda é para poucos. Você pensa. Essa reflexão do Juliano Posati para hoje, que volta na próxima semana. E aqui em nossos estúdios já recebemos o Orlando e agora a Débora Muniz, que é atriz da peça E a Vida Continua. Bom dia, Débora. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com você, viu? Foi difícil, mas consegui chegar. Chegaram, né? Um desafio para chegar. Mas foi, mas chegamos deu bem. Tudo certo. Deu. Fala um pouquinho para nós como é que está sendo, né, participar dessa peça e como é que está sendo o retorno do público. O espetáculo espírita, eu costumo dizer, é um espetáculo igual qualquer outro, gente, que às vezes as pessoas costumam falar assim, nossa, mas espetáculo espírita é teatro. É uma história contada no palco por atores que vivem seus personagens. Só que o espetáculo espírita ele tem um pouquinho de responsabilidade maior. Tá? Então, acho que a gente está comprometido também com a mensagem, que às vezes as pessoas se apegam muito, porque a religião... Nós estamos comprometidos com a mensagem do amor, os ensinamentos cristãos. Sim. Independente se o protestante, se somos espíritas, independente do segmento religioso, eu acho que a religião principal chama-se amor, que foi o que Cristo veio aqui nos ensinar, né? E a vida continua, para mim é isso assim, mas vivido de uma forma muito intensa. Porque o espetáculo todo, a história já gira em torno do quê? Do perdão. E o perdão, eu acho que é a mola mestra para você viver, para você ter uma qualidade de vida melhor. Inclusive, até vocês falando anteriormente, que eu estava ouvindo, essa coisa do problema do coração, problema na mente, o problema que acaba te deixando doente. O perdão é o melhor remédio para tudo, porque às vezes você fala, eu vou perdoar, mas o fulano fez tanto. Ô, meu amor, eu estou perdoando, eu estou limpando o meu coração. Está se libertando, né? É a libertação dessa dor que está lá dentro, que dói, que machuca. Então, eu acho que a maior riqueza desse texto, tá, da Vida Continua, é porque o foco principal é o perdão. Tá? Não tem como eu amar se eu não consigo perdoar. Não tem como eu amar o outro se eu não consigo me amar. E o mais difícil ainda é o auto-perdão. Porque às vezes você fala, mas eu tenho muita dificuldade, eu não consigo perdoar o outro. Para um pouquinho, é porque você não consegue se perdoar. Então, a partir do momento que a gente consegue se perdoar, a gente consegue se conhecer um pouco melhor e a gente vai conseguir perdoar o outro. Então, eu digo, a vida continua para mim. Eu fiz uma outra montagem que era completamente diferente, aprendi muito. Eu fiz a Evelina na outra montagem. E é incrível que aí os pequenos personagens te ensinam muito. Nessa montagem agora com o Orlando, eu tive assim, o privilégio de ser dirigida pelo Orlando, que foi assim, nossa, agradeço demais. São 3 personagens distintos, completamente diferentes um do outro. Tá? Só que o aprendizado que eu tenho através desses personagens, inclusive que eu parabenizo até o Orlando, porque nas outras montagens, em nenhuma delas existia a Mariana. Que mesmo no livro, a Mariana é um personagem pequenininho. É o menor que eu faço, para mim é o maior. Que é aquela que nós hoje recriminamos tanto, a gente fala tanto, sabe? Por que já é pobre, não tem como sustentar em 2 filhos e vai ter mais um? A Mariana deixa muito claro isso. Se é da vontade de Deus que eu tenha mais um, que ele seja bem-vindo. E é justamente quem? Esse espírito que necessita de ajuda, que está procurando uma oportunidade para voltar, que é o do Dedé. Muito bom. E ela vai receber dentro da sua pobreza. Então, para mim, a Mariana me ensina, mas me ensina, inclusive, a minha obrigação de ajudar essa mãe que não tem condição de criar seu filho, eu ajudá-la. Então, ao invés de ficar fora, por que você tem tanto filho? Não, peraí, o que eu posso fazer para amenizar um pouquinho, para ajudar numa escola, para ajudar numa roupa, para ajudar num alimento? A Mariana, ela resume tudo isso. É um espetáculo muito rico, é um texto muito rico. Sem dúvida. Qual que é a importância desta peça, especificamente, para a divulgação da doutrina espírita, Edson? Eu acho fantástico, é um livro conhecidíssimo, né? Eu sou fã do teatro espírita, eu acho que é uma oportunidade que as pessoas têm de
Uma coisa é você ler e imaginar as coisas, outra é você ver sendo contracenado, então você fala, puxa, olha, parece que tem uma riqueza maior, né, de penetração no íntimo, no entendimento da situação em si. Então eu sou um defensor ferrenho, eu acho que vale a pena, e é uma pena que não é tão divulgado, né, que tem tanta dificuldade de ser divulgado mesmo nos meios, né, nas rádios, nas emissoras e por aí afora. Eu sou incentivador. E aquilo que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? A pessoa que não é espírita, ela vai até o teatro para assistir uma peça espírita. Ela não iria talvez num centro espírita, mas no teatro ela vai, né? Então isso é muito importante para a divulgação da doutrina espírita, porque ali naquele momento que ela foi ter um momento de lazer, uma coisa lúdica, pode despertar um sentimento, uma vontade de conhecer, de se aprofundar. Então, é muito importante para a doutrina espírita. E, na minha visão, vocês que trabalham com teatro, Orlando que sentiu essa aspiração, esse desejo, essa vontade, são instrumentos mesmo da vontade de Deus nesse trabalho, né, de divulgação do bem, do amor. Que palavras tão bonitas, né, que a Débora falou aqui do perdão, que realmente esses livros espíritas, essas histórias, esses enredos, né, é a vida como ela é realmente, né? A gente vive esses dramas todos, e você assistir isso num espetáculo de bom gosto, bem produzido, com atores maravilhosos que estão ali dedicando o seu tempo, colocando a sua energia positiva, o resultado não poderia ser, né, só tem a esse agregar. que a gente sabe que tem, né? É verdade. Participações dos nossos ouvintes, internautas, telespectadores. A grande dama da educação brasileira, Anália Franco. Saudades, fundou o Lar Anália Franco da cidade de São Manuel, juntamente de Amando Simões e Zoilo Simões e Raul Soares. Saudações. Recebam meu carinho e minha gratidão, Elise de São Paulo. É isso mesmo, né? Beijo para você, obrigada por contribuir aí. Participando pelo nosso WhatsApp, a Nádia de Poá. Tudo bem, Nádia? Bom dia, paz e luz a todos. Parabéns pelo programa e que se expanda cada vez mais. Um abraço, viu, a todos. Fábio de São José dos Campos também participando. A Virgínia Pereira, que reside em Uberaba, Minas Gerais. Gostaria de perguntar o seguinte: li no Testamento Jó um diálogo onde se fala em ressurgir. Pergunto então, as plantas também ressurgem? Estou aguardando o contato. Então, e aí, Elaine? Podemos dizer. Então, o Livro dos Espíritos trata dessas questões aí, né, Edson? E a gente, na verdade, a planta é uma energia, se eu entendi bem a pergunta dele, né, você está perguntando se a planta reencarna, ressurge, isso, né? É uma energia que volta para o universo, né? O estado de vegetação ainda é um estado, né? A gente tem lá o estado de mineral, vegetal e animal, né? Então já estaria um pouquinho mais evoluído, mas a compreensão que eu tenho, e até pelo que o Livro dos Espíritos faz, é que a energia da planta volta para o universo, volta para o todo, né? Então, morreu a florzinha, ela não vai reencarnar outra florzinha, né? É a semente dela que vai dar novos frutos. Né? Exatamente, né? Pontes, André, bom dia, participando pelo nosso Facebook. Edith, sou da rodovia Castelo Branco, um beijo para você, Edith. Maria das Graças, bom dia, amigos. Todos desejando um bom dia aqui no Face. Xandão Silvestre, Deise Mansano, bom dia, Deise. Júlio Martins, que todos estejamos em harmonia. A Maria Cícera, Miriam Delfino, Carlos Portela, bom dia, vida em sintonia. Isso aí, com certeza. Gilcineia Aparecida, Evânia Xavier participando. Shirley Almeida, bom dia, amigos. Eu tenho muita dificuldade para descobrir algo de positivo no extermínio de seres humanos. O Holocausto é inaceitável. Teria sido melhor se não tivéssemos jamais visto. E aí, Edson? Eu acho que ela está fazendo uma contraposição que eu falei do ponto... A gente tem que olhar o lado positivo das coisas, né? É assim, o ideal é que não tivesse, porém a gente vive num mundo, num planeta, em que nós estamos num processo de aprendizado ainda. Então a gente está convivendo com espíritos mais diferentes níveis. Então tem aquele que ama e tem aquele que odeia. Infelizmente, o ódio e o amor são contrapontos, mas que fazem parte de um processo de aprendizado. Tá certo? Lógico, quando eu falei aqui de olhar o lado positivo, e a Elaine até frisou bem uma série de coisas que aconteceram depois disso, eu convido novamente essa ouvinte a ler lá as questões 742 até 745 do Livro dos Espíritos. Ela vai entender a razão das guerras.
A guerra existe porque existe paixão humana, a paixão animal do ser humano que não olha pela espiritualidade. São seres que ainda estão num processo de aprendizado e de desenvolvimento. Se ela já está nesse nível, parabéns para ela. Ela está conseguindo olhar com um olhar diferente. Do espírito, Mas né? nem todo mundo é assim, infelizmente. Felizmente. Estamos quase encerrando o programa, então já deixo o convite, como está aí a peça, aonde, né, está sendo, as pessoas podem assistir. Então, nós estamos até março, tá bom? No Teatro Santo Agostinho, ali na Liberdade, na Rua Peninos, 118. Inclusive, tem um acesso bem fácil, que é metrô Vergueiro, do ladinho do metrô Vergueiro. É um espetáculo bacana, gente, um espetáculo onde você vai encontrar respostas para um monte de perguntas que a gente faz. E a doutrina espírita, gente, eu acho que a maior riqueza é você parar de perguntar, porque você tem as respostas tão rápido, você aprende a enxergar melhor o que está acontecendo em nossa volta. É isso E mesmo. a vida continua, te dá essa oportunidade de você ter um maior entendimento, sofrer menos. Então, vamos ser mais alegres, vamos ser mais felizes, vamos viver essa vida linda que Deus nos deu essa oportunidade, Com né? certeza. Então, todo domingo... Todos os domingos, às 18 horas, Teatro Santo Agostinho, ali na Liberdade, na Rua Peninos, tá bom? É isso aí. Obrigada e parabéns. Eu que agradeço muito, muito obrigada e espero todos vocês lá no teatro, tá bom? Com certeza. Muito sucesso para você. Obrigada, Edson. Eu que agradeço. E tá aí o convite para a peça. Pelo tudo que foi falado aqui, é uma peça fantástica que eu acho que vale a pena. Eu estarei lá, com certeza. E eu também. Obrigada, Elaine. E eu também. Obrigada, eu que agradeço, Vanessa. Obrigada agradeço mesmo. a Obrigada todos, ao beijo. Orlando, que esteve aqui conosco hoje. A você que continua aí na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior. Até amanhã. Você ouviu Manhã Boa Nova.